Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Hoje, dia 3 de junho de 2022, nós começamos o nosso dia, como sempre temos começado, orando e meditando a palavra. Hoje eu de volta, quase 100% recuperado da gripe, mas ontem a pastora esteve junto com vocês, trazendo uma palavra poderosa para você. Se você não assistiu, volta lá e veja a palavra poderosa que a pastora trouxe para nós ontem. E hoje nós estamos trazendo uma mensagem muito importante e eu quero que você possa meditar comigo nessa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje, queridos irmãos, ela está muito ligada a um dos maiores problemas do século, chamada depressão. Hoje, a coisa mais comum que a gente vê, comum que eu digo pela frequência que a gente ouve, é a pessoa falar que está depressiva, com problemas de depressão. Afinal de contas, a depressão ela é física, ela é espiritual, é algo mesmo do corpo, é da mente, um problema psiquiatra, ou ele é um problema espiritual demoníaco? Ou porque, eu sou cristão, o que significa que eu não posso ter depressão? Eu sou cristão, estou com depressão, estou em pecado. Será que é isso mesmo? E é isso que eu quero poder estar meditando com vocês neste dia, nessa manhã do dia 3 de junho de 2022, nessa oração da manhã. E eu quero que você possa meditar comigo no Salmo 42. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente para que a gente possa entender um pouco esse texto aqui. O Salmo 42, do Salmo 42 ao 49, ele é escrito pelos filhos de Corá, que são chamados de salmos coraitas, tá? Normalmente eles eram levitas da casa de Deus, onde eles ministravam louvor, cuidavam, eram responsáveis por algumas partes dentro do templo de Deus, e eles foram levados a exílio, ou seja, eles foram escravizados. Ok? E um deles, no Salmo 42, ele demonstra um sintoma de depressão. E que isso a gente começa a notar em alguns versos que a gente vai, conforme a gente vai lendo. Então eu quero passar para você alguns sintomas que uma depressão ela traz para a pessoa. Por exemplo, a depressão ela é uma doença psiquiátrica que produz sentimentos como tristeza, desânimo, desesperança, desencanto e, infelizmente, irmãos, é uma doença tão séria que pode sim levar ao suicídio, ok? A doença ela pode ser física, sim, ela é física, a depressão ela é física. As suas consequências elas podem surgir da parte espiritual também, ok? Mas em ambas as situações é necessário que você sempre procure um especialista na área e também orar não faz mal nenhum, ok? Oração de libertação não tem contraindicação, ok? Então você deve sim orar, você deve pedir libertação, orar por cura, mas deve também procurar um especialista, um médico na área. Ok? Porque é muito sério isso, tá? Então eu quero que vocês possam notar comigo algumas características, alguns personagens bíblicos, primeiro eu quero citar, que passaram por essa situação, para que você não ache que você muitas vezes que tem depressão está passando ou passou por isso sozinho. Por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do profeta Elias, um homem que matou mais de 820 falsos profetas. De repente, do nada ele foge de uma mulher e se esconde numa caverna e pede a morte. Sintoma de depressão. O próprio profeta Jonas. O profeta Jonas, desde a hora que você começa a ler o livro de Jonas, você vê que ele está com algum problema, ele está com alguma situação mal resolvida dentro dele. Ele está passando por alguma situação de ódio, de amargura, de tristeza dentro dele.
né, pelas tentativas dele tentar ficar fugindo. Então o profeta Jonas, ele deixou o ódio, a amargura tomar conta do seu coração, né? E o clamor de suicídio esteve em seus lábios, conforme caso você queira averiguar, está lá no livro de Jonas, capítulo 4, verso 3. O caso de Elias está lá em 1 Reis 19:4. O próprio apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, passou por momentos de profundos abatimentos, tá? E isso a gente pode reparar na fala dele em 2 Coríntios 1:8. Então são situações, irmãos, de alguns homens de Deus que vê que isso realmente pode acontecer mesmo com os homens mais, vamos dizer assim, mais usados por Deus, ok? A depressão é como se fosse um túnel escuro, tá? Então muitas vezes o cristão, a pessoa, o ser humano, ele passa por essa situação. Agora, se muitas vezes vai passar por essa situação, como que eu devo passar? Como que eu devo agir? Como que eu venço essa situação? E agora é aí que nós vamos entrar. Vamos entrar primeiro. Nós vamos ver alguns sinais de depressão demonstrada por esse exilado, tá? Esse coraíta exilado que escreveu o Salmo 42 e o Salmo 43. A gente deduz que seja o mesmo, uma continuação um do outro, porque o Salmo 42 ao 49 é o único salmo, o 43 é o único salmo que não tem subtítulo. Então ele dá sequência no 42 e 43. Então, por exemplo, quando eu pego lá o verso 3 do Salmo 42, um dos sintomas de depressão, ele fala assim, ele escreve assim, ó: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Esse é um sinal, né? É um indício de depressão, esse choro contínuo. No verso 4, ele vai mostrar uma nostalgia, que diz assim, ó: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a comunhão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com os cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Então ele é nostálgico, ele lembra aquilo, é bem característica de pessoas depressivas, né? O choro contínuo, a nostalgia. O verso 5 e 6, ele também mostra algo bem claro, bem característica de depressão, que é a alma abatida. São sentimentos, abatimento. 5 e 6, que diz assim, ó: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então, são características, irmãos, são características realmente de pessoas que estão em depressão, como esse levita, um homem que viveu dentro da casa de Deus, que servia a Deus, mas que não estava isento. Nenhum cristão está isento de passar por esse túnel da depressão, ok? O que nós devemos saber? A melhor forma de passar por isso é tendo conhecimento e também podendo saber como vencer isso. E outra sensação que nós vamos estar tendo, pessoa depressiva, é a sensação de afogamento. Olha só o verso 7, que ele escreve assim, ó: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Um sentimento de afogamento. Um sentimento parece que tudo está caindo em cima de você, tudo está te pressionando. Verso 10 é outro sintoma de depressão. Verso 10, que diz assim: até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Então são características de pessoas extremamente depressivas. Estavam, né, a nostalgia, dores físicas, alma batida, choro contínuo, e são sinais de depressão, né, citados nesse texto aqui. Eu estou falando do lado espiritual, tá bom, irmãos? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, nem psicólogo.
Eu estou falando daquilo que eu estou enxergando dentro do texto, ok? Vendo isso, nós temos o quê? Como vencer a depressão. Porque mesmo dentro desse texto, a gente não vê só uma pessoa depressiva. A gente vê também uma pessoa tentando sair daquela situação, buscando auxílio em Deus, né? Tendo uma expectativa, criando uma expectativa, ele demonstra ele ter uma expectativa de fé, de que Deus fará alguma coisa para ele, né? Fará algo a favor dele. Então, o sofredor, ele perdeu a alegria, mas ele não perdeu a esperança. É assim que o depressivo ele se sente, ok? Então, como vencer a depressão? Você vence a depressão já no começo do 42, ele já mostra para você como que você vence a depressão, tá? Verso 1 e 2. Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então aqui já mostra ele já assim buscando ajuda, se colocando na presença de Deus, falando: olha, eu tenho sede, eu tô nessa situação, mas eu tenho vontade, eu tenho sede de ir à casa do meu pai, eu tenho sede de poder estar ali tomando do alimento, da água viva de Deus. Então é uma das características aí já, essa ansiedade, essa ansiedade não, mas sim esse desejo de estar, de voltar, de beber da água de Deus, ok? Essa é uma das primeiras características. A segunda característica para você vencer a depressão é o quê? É você admitir o problema. Você tem que admitir o problema. Se você sabe que você está abatido, desesperado, triste, desanimado, com todos aqueles sintomas que nós citamos lá no começo, o que você vai fazer? Você vai admitir para você mesmo, como o salmista fez. Como que ele fez? Ele fez assim, ó. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ou seja, ele falando com ele mesmo. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele confessando e admitindo: olha, eu estou com problema, eu estou depressivo sim. Ok? Então, segundo passo, admitir o problema. Terceiro passo, não desistir de lutar. Não desista. Se a gente pegar o Salmo 42 e 43 e ler ele inteirinho, nós vamos ver que ele não desiste de lutar. Ele ainda fala, ele chega um momento que ele fala assim: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele falando consigo mesmo. Então ele não desiste de lutar. Ele começa a falar consigo mesmo. Ele pega palavras da Bíblia e começa a declarar para você mesmo. E aí a gente entra já num quarto ponto, que é pregue para você mesmo. Pregue para você mesmo. Você sabe tudo que Jesus fez na Bíblia. Você sabe tudo que Deus fez. Pregue para você mesmo. Leia para você mesmo. Fale para você mesmo. Então aqui a gente começa a entender que aqui, ó, no verso 6, deixa eu só pegar aqui o comecinho. O verso 6, ó: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Olha só, então, por mais que a pessoa esteja na situação depressiva, ela tem o controle de entender que ela precisa de Deus, que ela depende dele. Por mais que a depressão ela desanime, ela te afogue, ela te deixe muito baixo, mas tem que exigir uma reação da pessoa, e não desistir de lutar, em pregar para você mesmo. Pregue para você mesmo. Você que está ouvindo essa mensagem, que tem alguém assim depressivo, ou que já você mesmo é depressivo, pregue para você mesmo. Pegue a palavra de Deus e pregue para você mesmo. Pregue a palavra de Deus, pegue ali textos bíblicos do Evangelho e pregue para você mesmo, leia para você mesmo e alimente a sua alma, fale com você mesmo.
Fala, a minha alma, olha, está tomando uma água pura, uma água viva. A minha alma está sendo restaurada, está sendo nova todas as coisas. Pregue para você mesmo, ok? Outro ponto importante é reafirmar a esperança em Deus. Porque você pode perceber que tanto no verso 5 como no verso 11, ele repete as palavras. Ele repete, confessando e reafirmando que ele está com aquele problema, mas que ele está colocando a esperança em Deus. Então reafirme a sua esperança. Fale, olha, Senhor, eu estou depressivo, eu estou com esses sentimentos, mas eu creio, eu ponho a minha esperança em Ti, pois ainda eu louvarei, Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então, reafirme isso para você, que você possa reafirmar, pregar para você mesmo. Não desista de lutar em hipótese alguma. Admita o seu problema, admita, olha, eu estou depressivo, estou com características depressivas, então eu tenho que lutar, eu não vou desistir. E daí você vai simplesmente confessar para Deus, Senhor, eu tenho sede do Senhor, mas eu não estou conseguindo chegar até o Senhor. Eu tenho sede, tenho saudade da tua casa, eu tenho sede da tua presença, você consegue fazer isso. Então, só vou refrisar para você. Primeiro ponto, tenha sede de Deus. Segundo ponto, admita o problema. Terceiro, não desista de lutar. Quarto, pregue para a sua alma. Pegue qualquer texto bíblico e pregue para si mesmo. Isso vai te fortalecer. Isso vai fortalecer você. E reafirme a esperança, a sua esperança em Deus. Amém? Tem um sexto aqui que eu quero passar para vocês, que está no verso 6. Lembre-se de Deus no presente para ter um futuro melhor. Lembre-se de Deus no presente para ter um futuro melhor. E eu quero colocar um sétimo aqui, para você que é cristão, já batizado com o Espírito Santo, por experiência própria. Eu quero poder passar para você isso. Uma sétima dica para você. Você já é batizado no Espírito Santo e ora em línguas. Ore em línguas. Ora em línguas. Pregou para si mesmo. Confessou. Admitiu. Ore em línguas. Isso vai te fortalecer muito. Vai te fortalecer muito, 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 muito. Amém, queridos? E não esqueça. Depressão não é coisa do demônio. Depressão não é porque você está em pecado. Não é por causa disso. Depressão é uma doença, sim. Uma doença física, psiquiátrica, que pode ter origem física, mas também pode ter origem espiritual. Para ambos, você tem que recorrer à medicina e tem que recorrer a Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer você por ter meditado nessa palavra comigo. Eu quero poder estar orando por você agora, nesse momento, abençoando o seu dia. Vamos lá? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, colocar diante do Senhor cada irmão, cada irmã que nesse momento está orando comigo, o qual, meu Pai, estamos tratando de um assunto que é tão sério, Pai, e que muitas vezes ele é até discriminado em nosso meio. Mas o Senhor sabe, meu Pai, que a depressão ela realmente é algo que mexe na mente, nas emoções, nos sentimentos, e que o Senhor possa ajudar, Pai, que qualquer pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, que tenha passado, que passou, ou que esteja passando por essa situação, venha ter força suficiente, venha conseguir, meu Pai, achar, admitir, reconhecer, pregar para si mesmo, orar em línguas e fazer tudo o que for necessário, Pai. Mas que o Senhor dê forças a eles, meu Pai. Dê forças, meu Pai, para os teus filhos passar por esse túnel da depressão, para que possa passar, meu Pai, e no final chegar com vitória. Dê força, dê orientação, dê discernimento, Pai, a cada um deles, Senhor. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoe a cada um, meu Pai, que está ouvindo essa mensagem, o dia de trabalho, os negócios, os trajetos, os planos, os projetos da casa, a vida em família, casamento, com filhos. Abençoa grandemente, Pai, e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por você estar comigo até agora. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e deixar o seu pedido de oração.
Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe. Tchau, tchau.